Graças a Deus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, dirija os pensamentos de cada um de nós, para que possamos saber qual seja a tua boa e agradável vontade para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos meditar nesse capítulo. Se a gente quer trazer o Deus do passado para o presente, nós temos que imitar os heróis do passado no presente. Amém? Você quer vencer? Você quer vencer? A sua vida depende disso aqui, da sua cabeça. Não depende de mais nada e de mais ninguém. Depende da sua cabeça. Deus não exige que nós sejamos perfeitos. Deus não exige que nós tenhamos diplomas. Não exige que nós sejamos sábios, que nós sejamos, digamos, cultos. Ele exige uma coisa: que nós tenhamos a fé que Ele tem derramado sobre nós. Ele apenas quer que nós coloquemos essa fé que já foi doada para que nós possamos tomar posse daquilo que Ele tem prometido. É como Ele disse para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de guardar todas as palavras. Veja só o que ele fala. Diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer dizer, o sucesso seu, o sucesso meu, não depende de sorte, não depende de herança dos pais, não depende de ninguém. O meu sucesso depende de eu obedecer a palavra de Deus e não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o segredo. Quer dizer, uma coisa bem inteligente, né? Que é o que você fala para os seus filhos: olha, meu filho, minha filha, não vai por esse caminho nem por esse, vai por esse caminho aqui, porque eu tenho experiência e eu sei o que é bom para você, eu quero o melhor para você, mas eu não posso escolher para você, eu só posso te orientar. Está aqui, vai nesse caminho. Não é assim? Quem é pai, é mãe, sabe disso. A mesma coisa é Deus. Essa é a fé inteligente. É isso que você tem que observar. A fé
A fé não diz respeito a sentimentos. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo. Nada disso. A fé tem a ver com obediência. Obediência. Ele falou: Josué, tão somente ser forte. O que é forte? O que é ser forte? A força não está no braço. A força está aqui. É você manter aquilo que crê dentro de si, assumir essa fé, manter a sua determinação, a sua posição. Pode o mundo inteiro desabar sobre você, vir contra as suas ideias, pode o mundo inteiro tentar remover as suas ideias, mas você permanece, você fica firme, você continua pensando de acordo com Deus. Não é ser teimoso não, mas é ser de acordo com Deus. Teimoso é você seguir nos seus próprios pensamentos, mas a fé diz respeito à perseverança em andar de acordo com o que Deus determinou, a sua palavra. Isso é ser forte. Quer dizer, a força é algo interior. Ser forte quer dizer, mantenha a sua cabeça no lugar, para não se desviar nem para um lado nem para o outro. Agora, não só a força, mas também a coragem. Ser forte e muito corajoso. A coragem diz respeito à atitude exterior. Não, eu creio, eu tenho fé, eu acredito, eu assumo, quer dizer, você é forte, agora eu tomo uma atitude, eu vou agir. Ainda que o mundo descreia, eu vou agir, eu vou tomar atitude. Isso é ser corajoso, porque quando você começa a tomar atitude, não faltam pessoas que vêm tentar demover de si essa atitude, ou desanimar. Então a força é algo que é visto através de atitude, ou melhor, a força não, a força é interior. A coragem, então, é o exercício da força, que é a atitude. Amém? Então vamos ler agora capítulo 20 de 2 Crônicas. Vamos ver o que diz o texto sagrado. Isso é um fato, aconteceu. Vamos meditar nisso que nós vamos ler. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Quem é Josafá? Josafá era um homem que substituiu seu pai no reinado de Judá, o reino de Judá. Josafá era um homem que fez tudo de acordo com Deus, era um homem de fé, era um homem fiel, que nós vamos ver no decurso aqui da leitura. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Você vê que a Síria já era inimiga de Israel naqueles tempos. Hoje, a Síria é inimiga, digamos, número 1 de Israel. Então, já naquele tempo já era inimiga. Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Esquece esses nomes. Então Josafá, o quê? Teve medo.
Olha só, preste atenção. Isso aqui dá para ficar falando. Josafá teve medo. Por que ele teve medo? Por que ele teve medo? Pense. Porque ele ouviu que os inimigos ferozes, bem armados, vinham contra ele, e eram muitos. Quer dizer, ele se engravidou pelos ouvidos, e por conta dessa gravidez, gerou uma criança chamada medo, dúvida, assombro, desespero, que é justamente o que destrói o ser humano. Qualquer noticiazinha de dúvida na economia, então os investidores travam seus investimentos. Qualquer notícia que a bolsa de valores caiu, os investidores param. Aí começam as fábricas fecharem, o povo começa a ser despejado, desempregado, e há uma convulsão social. Só por conta de o quê? De uma notícia ruim, que é o que nós todos estamos sujeitos. Você está bem, está feliz da vida, de repente houve uma notícia ruim, alguém traz uma notícia ruim, na mesma hora começa a tremer a joelhos. É ou não é? Sim ou não? Então, eu estou mostrando para você onde e como o diabo ataca. Ele ataca com a notícia. Grande multidão vem contra ti. Qual foi o resultado? Josafá, que era um homem fiel a Deus, um homem correto, um bom rei, excelente rei, um dos poucos reis que foi fiel a Deus, e obviamente ele temeu. Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Então Josafá teve medo. Quando ele teve medo, o que ele fez? Quando as pessoas têm medo, o que elas fazem? Aí é que está o grande quê da questão. Quando nós temos medo, que é uma coisa normal ao ser humano, é normal isso. Você dizer que eu não tenho medo, todos temos medo. O medo já faz parte do nosso dia a dia. Só que há uma diferença. Quando vem o medo, você tem que tomar duas atitudes. Ou você parte para a força do seu braço, que é buscar os seus recursos para tentar resolver o problema, ou você parte para os recursos de Deus, a buscar o Senhor. Os ricos, às vezes a pessoa tem dinheiro, muito dinheiro, e ela quer mais dinheiro. E eu fiquei me perguntando, por quê? Por que, meu Deus? As pessoas querem tanto dinheiro, ganham dinheiro. Os ricos têm dinheiro ao ponto de, se eles começarem a gastar de qualquer maneira, gastar muito dinheiro todo dia, eles não vão viver o tempo suficiente para gastar nem a metade do que eles têm. Mas por que então eles querem mais dinheiro?
se eles não têm nem tempo de vida para gastar o que têm? Por quê? Aí me veio a resposta: eles têm medo de perder. Esse é o problema. O rico tem medo de perder o que conquistou, então ele quer ganhar mais, para sustentar aquele que já conquistou, e depois quer conquistar mais, e mais, e mais, para não correr o risco da miséria, da pobreza. Então quando vem o problema para ele, ele recorre ao dinheiro. Por isso que o dinheiro torna-se inimigo do ser humano, quando o ser humano coloca o dinheiro como seu senhor. Porque na hora do desespero, ele vai para o dinheiro, ele quer comprar de tudo, ele quer fazer qualquer negócio para ter resposta, para solucionar o seu problema. Agora, quando o pobre tem medo, ele recorre a quê? O pobre recorre a quê? Hein? Ou ele recorre a Deus, ou recorre aos espíritos, às entidades, enfim, ele recorre à fé. É ou não é? É a única coisa que... Mas se ele não conhece a palavra de Deus, ele recorre à palavra do diabo e está desgraçado. Então, Josafá teve medo e se pôs, o quê? Se pôs a buscar o Senhor, ao Senhor. Imediatamente que ele fez, o problema não era só ele, o problema era toda a nação de Judá. Como era uma nação pequena, miúda, era fácil rodear aquela nação, invadi-la e tomá-la. Então ele apregoou jejum em todo Judá. Quer dizer, ele disse para o povo: olha pessoal, é o seguinte, agora não se trata da nossa prosperidade, da nossa colheita, se trata da nossa vida, é a nossa vida que está em jogo. Então, vocês têm que participar comigo, vocês têm que me ajudar. Eu vou buscar o Senhor, mas vocês também vão jejuar. Vocês vão fazer a parte de vocês. Vocês vão sacrificar. Não é possível que, se nós unirmos a nossa fé e buscarmos o Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, não é possível que este Deus feche as portas para nós ou tampe os seus ouvidos. Não é possível isso. Então, lembra que Jesus falou que se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu? Lembra disso? Sim ou não? O que faz a união da fé? Faz mover a mão de Deus, porque não é uma pessoa, não são 2 pessoas, mas são dezenas, centenas, milhares e milhares de pessoas, todas invocando a Deus, todas jejuando, todas buscando o favor de Deus. Então vamos ver o resultado. Versículo 4: Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar, porque era questão de vida ou morte. E só quem está entre a vida e a morte coloca toda a sua força para a sua saúde. É ou não é? O diabo falou para Deus: carne por carne, osso por osso, mais ou menos isso. Tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Tudo. O diabo sabe que tudo que nós temos, nós daremos em troca
da nossa vida. Quer dizer, nós não queremos morrer. Às vezes a pessoa está em estado terminal, mas os médicos estão lá tentando salvá-la e os parentes estão sustentando para que ela não parta para a eternidade. Às vezes a pessoa está com 150 anos, se sair dali viva, não vai viver mais, não tem mais condição de viver, mas está ali. Por quê? Porque tem medo de enfrentar a morte, tem medo de passar para a eternidade, porque também não sabe o que vai acontecer depois que morre. Então essa gente fica com medo. Não é o caso, não é seu caso, é? É o seu caso? Quando falo em morte, as pessoas não gostam dessa palavra. Aí fora, né? Então, todas as pessoas de outras cidades vieram buscar o Senhor. Quer dizer, a nação se uniu, se tornou uma só, um só espírito, uma só fé, um só coração. Então pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, um pátio novo, e disse: que bacana, né? Que beleza, que beleza, que coisa maravilhosa. O rei de uma nação, unindo todo o seu povo, toda a nação, e ele, diante do templo que representava e representa Deus, ele se humilhou e disse: ah, Senhor Deus, Senhor Deus de nossos pais. Quando ele fala Deus de nossos pais, aleluia. Você sabe que eu fico arrepiado quando eu falo: ó meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Quando eu falo assim, no meu espírito há gozo, há um profundo gozo, há uma fé extraordinária, uma força, uma luz que emana de dentro das minhas entranhas, porque o Deus de Abraão, eu estou me referindo àquele que foi fiel às suas promessas ao seu servo, que foi poderoso para com o seu servo, e depois para com o filho de seu servo Abraão, que foi Isaac, e depois para com seu neto. Ele foi fiel. Depois veio para com Moisés e Josué. O Deus Todo-Poderoso não é um Deus de história, não é um Deus de blá blá blá, não é um Deus do passado, mas quando nós falamos do Deus de Abraão, o Deus de nossos pais, nós estamos trazendo esse Deus do passado para o presente, para que ele se faça presente em nossas vidas da forma como ele foi presente no passado com os nossos pais. Essa é a fé inteligente. Essa é a fé que transcende o entendimento. Não é nada de religião, não é nada de uma religião A, B, C, denominação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma fé
inteligente, que coloca nos dias atuais, de acordo com as nossas necessidades, traz esse Deus para diante das nossas necessidades e diz: ó Deus, Senhor de Abraão, de Isaque, de Israel, Tu és o meu Deus. Foi o que Josué, ou que Josafá fez. O rei se inclinando perante Deus. Você imagine, minha amiga, meu amigo, se neste país nós tivéssemos um presidente que unisse toda a nação em torno do nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Você sabe, você pode imaginar o que seria esta nação? Você pode ter ideia do que seria essa nação? É muito grande. Eu não estou aqui fazendo campanha para quem quer que seja, mas eu estou apenas trazendo à baila que Josafá, o rei de Judá, juntou todo o seu povo e lá no pátio, diante do templo, ele disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus dos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem Te possa resistir. Por que forte, que coisa magnífica, que fé. Quer dizer, Josafá estava apertado pelo medo, pela notícia cruel, mas quando ele começa a invocar o Senhor, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque, Israel, você sente aqui que ele faz um grande desafio. Ele entra como se fosse um advogado perante o juiz, dizendo: Senhor, aqui está escrito na lei, e eu estou de acordo com a lei, eu estou certo, eu sou justo, eu tenho a lei a meu favor, e o Senhor é juiz. Julgue a minha causa e verifique quem é que está certo, eu ou os meus inimigos. Meus inimigos não creem em Ti, os meus inimigos não dão a mínima para Ti, mas eu tenho sido fiel a Ti. E agora, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? Ele diz, ele continua orando: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, Teu amigo? Olha só, ele faz perguntas. Ele faz perguntas. Ele é ousado. Ele manifesta coragem. Ele manifesta força e coragem. Quando ele faz pergunta, ele diz: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao Teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nesta casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles
se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago injustiça. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Novamente, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Quer dizer, Josafá significa o Senhor julga, o Senhor julga, e ele apela para esse julgamento. Acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Ele reconhecia a sua fraqueza, debilidade diante dos seus inimigos. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, estamos perdidos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia, aleluia. Minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para você apenas um pouquinho, apenas não, eu não gosto de falar da minha pessoa, mas a título de exemplo para vocês, para os dias de hoje. Você pode dizer, eu não acredito nessa história. Tá bom, não precisa acreditar não, mas olha para mim, esse fiapim de aipim, já viu o fiapim de aipim? Assim sou eu. Você sabe como eu sou odiado. Duvido que haja alguém aqui que diga assim, eu não conheço ninguém que odeie o bispo. Ou tem alguém que diz assim, não, eu conheço alguém que não tem nada contra o bispo. Você conhece? Quem conhece? Por outro lado, quem não conhece alguém que não me odeia? Não tem. E quem conhece alguém que me odeia? Honestamente. Há quantos anos nós vimos sendo pisoteados? Há 20 e poucos anos. A igreja tem 36 anos. Vai fazer 36. Não é isso? Então, 37, né? É 37. Vai fazer 37. Então, há 20 e poucos anos, a igreja vem sendo massacrada. 20 e tantos anos, nós vimos sendo metralhados pelos maiores poderes desse mundo. Os maiores poderes desse mundo. Eu não digo nem desse país, mas desse mundo. Então você pode imaginar uma pessoa, um esmilinguido como eu, aí, estou aqui. Que você usa a sua inteligência? Por que não acabaram com esse troço? Por quê? Está aqui a resposta. Os meus olhos estão postos em ti, meu Pai. Eu sou fraco, sou débil, não tenho forças capazes de resistir, mas os meus olhos têm estado em ti. E os seus olhos, minha amiga, meu amigo, use a sua inteligência, use a sua cabeça. Já não estamos falando de Josafá, estamos falando dos dias atuais. E você é parte da história, da minha história, porque você faz parte do contexto geral. É ou não é? E eu pergunto, qual é, ou onde estão os teus olhos? Onde tem estado fitos os teus olhos?
Então Deus permitiu tudo que nós passamos, tudo que nós temos passado, para mostrar para a geração presente, atual, que Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o Deus de Josafá. E como Ele fez com Josafá, Ele fez comigo também, tem feito comigo, tem me guardado. E quando eu passar para a eternidade, o que ficar no meu lugar vai sofrer as mesmas consequências. E sempre vai ser assim, sempre. Porque o diabo não morre, os nossos inimigos não morrem, ou os inimigos da nossa alma. Todo Judá, versículo 13, estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo Judá era o povo, era uma só fé, era um só espírito, era uma só nação, não havia divisão. Todos torciam pela sua própria salvação, pela sua própria pele, pela sua própria vida. No versículo seguinte diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de não sei mais o que, etc. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois é muito forte. Não temais, ria dos seus inimigos. Pode rir. Pode rir, porque olha só, ele diz, é muito forte. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Mas de Deus. Ah, que maravilha, que coisa gloriosa, que coisa mais bendita. A peleja não é minha, a peleja não é sua, a peleja é de Deus. Mas para que a peleja seja de Deus, a gente tem que se inclinar e dizer: ó meu Pai, não há em nós forças para vencer os nossos adversários, porque Deus, do nosso Deus e Pai, o mesmo de Abraão, de Isaac e de Israel, é toda a terra, é todo o universo. Ele tem o poder da vida e da morte. Então ninguém pode ultrapassar isso aí. Minha amiga, meu amigo, eu quero fazer uma oração em favor das pessoas que dizem: bispo, eu nunca tinha observado por esse prisma. Eu venho à igreja, gosto da igreja, mas eu nunca me entreguei, eu nunca fiz um pacto com Deus, eu nunca levei a minha fé a sério. Mas o Espírito Santo está me tocando, e eu quero dar a minha vida para Jesus. Eu quero ser como Josafá. Se você quiser, venha correndo aqui à frente, receber a sua salvação, agora mesmo. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho por mim. Não importa aonde for, seguirei ao meu
a terra, o mar. Meu Pai amado e querido, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, Tu és Deus antes de todas as coisas. Antes que houvesse terra, antes que houvesse todo o espaço sideral, o Senhor era Deus. Aleluia. Agora mesmo, quando nós lemos as palavras, a oração do teu servo Josafá, o nosso coração se enche de júbilo, de força, de esperança, porque verificamos, conferimos, constatamos que o Senhor é compassivo, cheio de misericórdia, e que está sempre pronto para receber aqueles que se entregam a Ti, aqueles que querem postar seus olhos em Ti e viver a sua vida, tendo como referência a Tua palavra. Ó meu Pai, nesse instante, nesta solenidade especial aqui agora, estas pessoas vêm ao teu altar entregar suas vidas, fazer um pacto contigo. Essas pessoas vêm aqui, meu Deus, derramar seus corações e dizer para Ti as mesmas palavras. Ó meu Pai, os meus adversários, os que me odeiam são maiores e mais poderosos do que eu, mas agora, nesse momento, os meus olhos são postos em Ti, não apenas os meus olhos, por enquanto, mas toda a minha vida é posta no Teu altar. Eu entrego a minha vida. Não importa o que vão falar ou deixar de falar ou pensar a meu respeito. A partir desse momento, Tu também és meu Deus. O mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Israel. Tu és o meu Deus, aleluia. E eu entrego a minha vida. Ó meu Pai, ó Jesus querido, o Senhor, na pessoa do Teu Espírito, tocou nessa criatura que está aqui à frente, e ela veio porque foi convencida por Ti, Espírito Santo. Então faça agora a Tua obra redentora e venha lavá-la, meu Senhor, dos seus pecados, venha fazê-la, meu Deus, pura, venha apagar o passado delas. Venha, meu Pai, fazer o Teu altar dentro de cada coração aqui presente. Em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, toma essa criatura para a Tua glória. Assim como o Senhor foi glorificado na vida de Josafá, ser glorificado na vida dessa criatura que está aqui agora. Venha ser exaltado através dela, não com palavras simplesmente, meu Pai, mas com a sua própria vida, com seu próprio caráter novo, uma vida nova, uma vida dedicada, uma vida entregue no Teu altar.
Ó Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, nós entregamos essa criatura nas tuas mãos. Faça a tua parte, meu Pai, agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, não diga nada nesse instante, senão receba neste momento o Espírito do Deus de Josafá, o Espírito do Deus, do meu Deus, o mesmo que tem me sustentado, o mesmo que tem me guardado, o mesmo que tem posto a sua mão sobre a minha vida, mesmo não merecendo. Sim, seja o seu Deus, o Deus vivo, o Deus que é Espírito, o Deus que não é pau, que não é pedra, que não é metal, mas que é Espírito, que é verdade, que é pureza, que é grandeza. Entra dentro de você para mudar os seus pensamentos, para lhe dar um novo coração e fazer de você uma nova criatura. Receba-o agora, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, baixinho, baixinho, fale com Ele, converse com Ele agora. Deus perdoa você, minha amiga, meu amigo. Não importa o que você fez, quantas pessoas você prejudicou, Ele perdoa você. Ele te dá uma nova chance. Olhe para mim, por favor. Jesus disse assim: quem crer em mim e for batizado será salvo. Amém? A crença é aquilo que nós falamos inicialmente, é a força de Deus em nós. Essa crença que está aí dentro de você é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Agora, não basta você crer em Deus, você tem que crer em si próprio. Se você crê em Deus e não crê em si próprio, não adianta nada. Porque Deus depende de que você creia em si também. Amém? Deus depende disso para fazer algo na sua vida. Então, você crê em Deus, mas tem que exercitar essa crença, colocá-la em prática. Jesus disse: quem crê em mim e for batizado nas águas, será salvo. O batismo nas águas faz com que o seu passado, a sua natureza humana, a sua natureza errada, seja sepultada. E quando você se levanta das águas, então
o próprio Deus faz o trabalho de operar uma nova criatura em você. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? O batismo nas águas é o enterro da sua velha natureza, do seu velho eu. Você quer continuar vivendo como está? Se você quiser continuar vivendo com essa mesma vida que você tem vivido, então não batiza nas águas não. Agora, se você quer começar uma vida nova, então batiza nas águas. É isso. Compreendeu o que eu estou falando? Batismo quer dizer morte, sepultamento. Batismo é um sepultamento. Jesus foi batizado também. Embora nem precisasse, mas para cumprir a lei, ele foi batizado. Então, o batismo é para você sepultar o seu passado e começar uma vida nova. Porque o seu velho eu vai ficar sepultado nas águas. Amém. Ó meu Senhor Jesus, seja glorificado, exaltado e magnificado através dessa gente aqui agora. E se não há palavras para ela te adorar, te glorificar, meu Senhor, então derrama o teu Espírito para que isso seja feito, mas que todos venham glorificar o teu nome de verdade, em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo para adorar Jesus aí onde você está. Receba o Espírito de Deus para adorar o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação, de toda majestade. Só Ele é digno de toda a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, meu Rei. Glorificado seja o teu nome através dessa vida, não apenas através desses lábios, mas através dessa vida, meu Pai. Seja glorificado aqui e agora e daqui para frente por todos os dias dessa vida, em nome do Senhor Jesus. Digno, ó, digno é digno de louvor e adoração e poder, digno, ah, digno, digno de louvor e adoração e poder, seu nome. Aleluia. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ser a tua glória neste mundo. Que as pessoas, sejam parentes, entes queridos, amigos, conhecidos, todo mundo possa vê-lo em minha vida, e eu venha, meu Senhor, glorificá-lo de forma verdadeira, não apenas com palavras, mas no meu caráter, na minha atitude, no meu comportamento, no meu falar, no meu olhar, no meu julgar, no ouvir. Oh meu Deus, glorifica-te a ti mesmo através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Pai, é isso que eu quero. Eu peço em nome e para a glória do Senhor,
Usa esta pessoa para exalar o teu perfume por onde quer que for, a partir de agora e para sempre, meu Pai. A partir desse momento, desse instante, ela vem exalar a tua vida, venha exalar para outras pessoas, e haja salvação por onde ela for ou passar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.